Olá pessoal, nós estamos em mais um Rock Off. Dessa vez a gente vai falar sobre direito no marketing digital, direito com influenciadores. E para isso eu estou aqui com o Alan que é advogado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua especialização. Você que também é membro... Sou membro da Comissão de Direito da Moda, acompanho a diretoria na cidade de Balneário Camboriú e sou membro da Comissão Estadual de Santa Catarina de Direito da Moda, o que já é a minha especialização, como tu perguntaste, em Direito da Moda. Trabalho com isso já tem mais ou menos um ano, além de outros anos nos idos do direito aí já. Falando um pouquinho de moda, eu também estou aqui com a Tamires Garcia. Tamires, que é jornalista, influenciadora de moda. Isso, influenciadora, criadora de conteúdo, blogueira, agora a gente tem várias nomenclaturas aí para tratar, mas sou jornalista também, trabalho com marketing digital, então estou bem inserida nesse meio da comunicação. Tamires, então vamos falar um pouquinho, você que já está nesse meio, como que é essa questão do direito, uso de imagem, contratos, como que você faz quando uma marca te convida, seja para representá-la, seja para apresentar o produto da marca, como que você negocia isso hoje? É uma questão cada vez mais complicada no sentido de que as pessoas acham que é uma profissão, um meio muito novo. Então, ainda tem gente que acha que não é profissão, por exemplo, o influenciador digital. Já é, né? Exato. E isso é muito difícil na hora da tratativa, da negociação, porque muitas pessoas também não entendem. Quando eu falo assim, eu falo de marcas pequenas, que existe um contrato, que existe tudo detalhadamente negociado. Então, hoje eu digo que é quase que uma falha total você fazer alguma negociação com alguma marca sem o contrato. Você já teve problemas? Já no sentido, graças a Deus, não tive nenhum super problema ainda com isso, mas essa questão de exigência, a gente acorda uma coisa e as marcas acabam entendendo que foi negociado de um jeito, mas que elas terão muito mais. E se você não coloca isso num contrato, ainda mais nessa questão agora de stories, né, foto no feed, eles acham que o tempo todo eu vou estar fazendo stories, eu vou estar falando sobre o produto. Não é bem assim que funciona. A gente acorda, né, o tipo de conteúdo, a gente acorda também, eu deixo isso sempre muito claro, que eu trabalho com a minha credibilidade. Então, eu tenho que ser sempre verdadeira naquilo que eu passo, né? Então, se a gente tem um contrato, eu sempre deixo claro antes que eu vou dar a minha opinião, que eu vou falar. De forma nenhuma eu vou querer denegrir a imagem de alguma empresa, caso eu não goste do produto, mas eu vou sempre dar a minha opinião e eu deixo isso muito claro. E as empresas, em contrapartida, muitas vezes não entendem essa parte, porque elas acham que elas estão ainda contratando modelos. E não, elas estão contratando formadores de opinião, né? E Alan, puxando esse gancho que a Tamires citou ali, como tratar isso com os influenciadores e agora com as empresas? Como fazer as empresas entenderem que sim, é preciso seguir um contrato, que é algo muito novo, mas que a gente vem conseguindo esse avanço? Exatamente. Amanda, eu estava ouvindo aqui admirado a Tamires, porque a gente trabalha com bastantes influenciadores digitais, a gente trabalha com modelos, a gente trabalha com empresas, com marcas representadas por empresas, né? E essa relação, justamente pelo que a Tamires disse, de ser um trabalho muito novo, e aqui a gente nem cabe mais dizer que influenciador digital não é um novo emprego, né? Essa relação, ela ainda é muito informal, né? Como a gente chama no direito. Então, acho muito legal que tu colocaste isso. É uma bandeira da qual eu carrego no direito da moda, né? Porque, só abrindo um parênteses aqui, o direito da moda trata de moda. E o que é moda? Moda é justamente o modo como as coisas são consumidas. Então, eu não tô falando de têxtil única exclusivamente. A gente tem moda na arquitetura, moda no consumo, moda no design, moda, enfim, em produtos, estética, né, tentando trazer um pouquinho para dentro do influencer digital. Então é muito legal que tudo isso esteja amparado dentro do direito, né, todas essas relações de moda, por acaso aquelas com as quais eu trabalho. E aí eu puxo justamente do que a Tamires disse, Amanda, para responder a tua pergunta. A importância dos contratos, qual que é? 100%. A gente tem que sair primeiro de tudo, principalmente hoje em tempos de internet, de facilidade de comunicação, de desformalização dos meios, a gente tem que sair desse conceito de que contrato é o que está no papel.
Meu Deus, um advogado falando isso. Não, eu não tô dizendo que não tem que estar no papel. Eu tô dizendo justamente ao contrário. Melhor que esteja no papel, porque você está contratando sim quando você só conversa. Você está contratando sim quando você fala pelo WhatsApp. É um contrato informal, às vezes não expresso, como é o contrato boca a boca, né? O contrato tácito que a gente chama. Então você contratou. Tamires me perguntava pouco antes de entrarmos aqui no podcast, o que fazer numa situação em que ela não teve o contrato, recebeu um produto, divulgou e a divulgação se tornou uma propaganda da própria marca, né? Digo para ela, tu teves o contrato, tu teves porque tu aceitou quando você recebeu de maneira tácita, você divulgou, mas talvez aí a gente tivesse que divulgar qual é o limite desse contrato, que talvez tenha sido excedido pela empresa que fez a utilização dos teus serviços sem o teu aval, né? Mas a importância, Amanda, é total, porque o teu contrato estando protegido ou não, e trazendo jabá para o meu lado, geralmente por um advogado, que é o profissional adequado, dentro de um contrato, ele vai estar acontecendo de maneira formal, de maneira contratualizada. Então, se tu fizesse de boca a boca, WhatsApp, e-mail, ou se um advogado acompanhou a relação, tu estás correndo todos os riscos dessa contratação. Ou seja, quanto mais especializado o profissional e o teu documento, mais tu estás garantido, mais direitos tu vai ter, mais formas. A gente costuma dizer no direito um jargão aí, que o contrato é feito para não ser cumprido, né? Porque a chance dele ser descumprido é muito grande. Então, a parte lá da rescisão, ela é gigante. E né? ela é porque muito importante. Muito importante, claro, porque a chance de descumprir é muito alta. Então, é importante que no fato de haver um descumprimento, então que você esteja protegido disso também, né? Aí a gente acaba vendendo sempre muito ainda uma contracultura brasileira, a questão do contrato como direito preventivo, né? Que a gente não tem, a gente tem no Brasil ainda um direito de receber uma intimação, agora vou me defender com um advogado. Ou seja, já está judicializado. Quando a gente podia resolver isso de maneira extrajudicial, assessorando, consultando, né, para todo mundo realmente documentar, perfectibilizar suas relações através do meio mais adequado, né, que é o contrato propriamente dito. Ô, Alan, e nessa conversa me surgiu uma dúvida. Vou te dar um exemplo. A Tamires está lá num evento, está fazendo os stories dela, tá? E divulgou esse conteúdo. Aí, lá em certo stories, apareceu uma pessoa atrás. Uma pessoa no público ali, que acionou a Tamires porque, ela estava divulgando a imagem de uma outra pessoa. O que isso é? Como que vocês trabalham isso? É possível isso acontecer? Sim, é possível. Vamos primeiro se colocar no mundo do direito, onde que isso está acontecendo, tá? Dentro do direito, a gente tem a propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, eu vou dividir aqui grosseiramente, até no porque... audiovisual a gente trabalha muito com isso. Exatamente, Quando eu vou dúvida. fazer um vídeo, vamos colocar ali um institucional dentro de uma empresa. Eu, como produtora audiovisual, eu preciso levar ali o termo de uso de imagem. Todos que aparecem nessa gravação precisam assinar, porque eu tô ali com todas essas autorizações para depois poder divulgar essas imagens. Mas no caso de um influenciador que tá ali num evento socializando, como que faz? Não é diferente. Não é diferente, mas vamos por partes. A gente está dentro da propriedade intelectual, que eu costumo brincar que é a cereja do bolo do direito da moda. O que faz um fashion lawyer, um advogado de moda, ser diferente de um advogado tradicional? Um fashion lawyer também trabalha o direito trabalhista, o direito do consumidor, o direito empresarial, sociedades, contratos, mas o fashion lawyer traz esse conhecimento mais profundo da atividade do seu cliente, né? E também da propriedade intelectual. Ok, estamos dentro da propriedade intelectual. Grosso modo, a gente vai dividir em direito autoral, né? A gente vai ter os novos direitos, por assim dizer, que pega muito a parte do software, da internet. E a gente tem a coluna central aí da propriedade intelectual que se deita sobre a propriedade industrial. Aí dentro a gente vai encontrar o direito de imagem, a gente vai encontrar a marca, etc. O direito autoral, ele é lá uma questão separadinha, tá? Nessa tua dúvida especificamente, a gente está falando do direito da imagem, daquela pessoa que apareceu lá no fundo, certo? Muito divergente a nossa jurisprudência, que é o conjunto de decisões no nosso país a respeito disso. Quando essa discussão começou lá no mundo da fotografia, com fotógrafos propriamente dito,
propriamente ditos, né? E hoje, mais ou menos, o nosso país adota a corrente, é uma corrente francesa, que é a da Pic Street, ou da Street Photo, que em que pese seja francesa, o nome adaptado do inglês, que é da foto de rua, né? Então, existem situações muito pontuais em que vão, caso a caso, ser analisadas por um juiz, caso haja demanda daquele carinha que estava lá atrás, né? Então, toda a decisão pode sair A como pode sair B, mas via de regra, a partir do momento que tu estás em um ambiente público, tu estás exposto, você fez um contrato tácito, veja só, provavelmente você leu na porta da balada, você leu na porta do evento que as imagens aqui utilizadas, principalmente se houve uma inscrição, serão divulgadas publicamente, etc. Né? Então não tá diferente da empresa que produziu o evento, o influencer que estava gravando e pegou de relance. Né? A gente tem uma situação muito específica que foi muito debatida, que é a da mulher que se desnuda numa marcha feminista, né? E acaba vindo na capa da revista. É diferente, já não é a foto de rua. A mulher foi individualizada, a gente tem o direito personalíssimo de imagem dela, então aí a gente vai discutir diferente. Cada caso, então, Cada caso é um caso. Feliz ou infelizmente, o nosso direito brasileiro trabalha dessa maneira. Não, bacana. E pra gente continuar esse papo, a gente tem muitos influenciadores que são crianças. A gente tem ali o ECA, né? Mas o ECA, como que ele regulamentariza isso? Existe isso para crianças? Como que vocês trabalham com isso? Assim, vou primeiro tentar responder a pergunta em relação à publicidade infantil. Pode ou não pode? É a mesma resposta que nós temos para todas as perguntas do direito. Depende. Porque a gente não tem uma resposta certa. O que ocorre? Se eu tiver que te dizer mais não ou mais sim, eu vou te dizer mais não. Mesmo com os canais de YouTube? Que a criança tá ali, a criança está se expondo, os pais estão ali por trás. Como que a gente Exatamente. Vou te responder isso? mais não. Pode ou não pode? Mais não. Mas não é que não possa. De novo, a gente ambienta. Vem lá da ONU, né, de um acordo internacional que o Brasil adota. Passa pela nossa Constituição, falando da criança, do menor. Aí vamos colocar, né, 12 anos, o ECA traz o 12 anos como o menor envolvido na publicidade infantil e também para outros direitos, né? Da Constituição a gente passa pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, cai no ECA e ainda tem outras resoluções menores. Via de regra, o que tem que ser observado? Eu posso ou não posso fazer publicidade infantil? Posso, mas tem que ser observado um princípio, que é o princípio da informação e o princípio da distinção ou identificação, certo? A gente tem que estar preservando esse menor em amplos sentidos. Ele não pode ser levado a uma questão tendenciosa de violência ou de compra, porque assim a gente tem que preservar a criança no sentido de que ela tem um julgamento prejudicado. Ela é hipossuficiente, como diz o nosso CDC. Ela não tem capacidade de decisão. Ela tem capacidade de cutucar o pai e dizer que quer. E aí acaba que o pai... muitas vezes acontece, né? O pai acaba sendo a vítima, entre aspas, dessa publicidade irresponsável. Né? Então pode, mas assim, dentro do direito, nós teríamos que sentar, ver que tipo de publicidade tu queres fazer, ver se ela cumpre todos os requisitos, todos os princípios do direito do consumidor e do ECA para poder estar divulgando para essa criança, porque são muitos esses princípios, né? Como eu ia dizendo ali, tem que cuidar para não tender a uma violência, a um julgamento errôneo da criança, não pode ser apelativo, tem que preservar a ingenuidade da criança, tem uma série de fatores que o direito estabelece para que essa publicidade seja feita e, portanto, não se torne abusiva. Eu até pensei agora no sentido de que quando a gente entra, né, no Facebook, se não me engano era o Facebook, eu acredito que as outras mídias também sejam assim, que eles sempre colocam lá, tem que ser maior de 18 anos. E aí agora me veio até essa dúvida pela questão do YouTube. O YouTube eu acredito que também deva ter essa cláusula lá, mas acaba que o pai faz, né, a mãe, a criança daí Aí hoje as crianças também têm Facebook, tem frente. Instagram, tem tudo. E aí, exatamente. eu acho que na hora que acontece cutucou dois alguma pontos coisa... interessantíssimos. Um é a cláusula lá, contrato. Sim. Você entrou no Instagram ou qualquer outra aceito, mídia, ponto. li e aceito, você tá assinando o contrato. Mas eu não dei minha assinatura, eu nem li de verdade, você contratou. Sim. Né? Como os juízes costumam dizer, você tá vendo esse papel na sua frente? Tô. Tua assinatura ali, é sua mesmo? É.
Bom, então foi você que fez. E né? agora? E agora? Então, assim, o Instagram é idêntico a outras mídias sociais, outros meios pelos quais, às vezes, a gente contrata coisas sem saber, se baseia em contratos. E aí você tem que saber o que você aceitou. Quais são os termos e condições, certo? E o outro ponto, crianças estão usando no YouTube, no Instagram, no Facebook, e estão consumindo informação de fornecedores e estão fornecendo enquanto digital influencers. Então, assim, como que isso funciona? É errado a gente dizer que porque é novo não tem legislação. Tem, né? O direito ele sempre vai atrás do novo. Não vou dizer que a lei chega primeiro ou a lei é o maior determinante. Isso é de conhecimento mundial, que as coisas vão acontecendo e o direito vai indo atrás. Né? O direito pode até ser uma antena social, a corte máxima do país pode sempre estar discutindo assuntos à frente da própria sociedade, mas o direito ele vai atrás. Porém, existem muitos princípios dentro do direito, como o da analogia, por exemplo, em que casos análogos se aplicam ao caso concreto que está acontecendo ali. Se não, vai recorrendo, chega no STF, julga e aquilo vem repetindo os julgamentos para todos os processos no mesmo sentido. Isso é questão formal. Agora vamos jogar em termos coloquiais. O que acontece? A criança está fazendo está consumindo publicidade infantil, ela entra naquelas leis do Código de Defesa do Consumidor, do ECA, é pela internet ou não é? A internet é uma mídia, é uma via. Ela replica aquilo que é feito na vida real. Então, assim, vai ter a mesma legislação. Ou seja, tu estás me dizendo, então, Alan, que essas crianças influencers e o consumo de propaganda pela mídia social e pelo YouTube talvez estejam errados pela lei por ser uma criança? É muito possível que sim. É muito possível que sim. E eu acredito que os pais podem acabar, então, sofrendo alguma questão judicial. Sim, porque é deles o dever de cautela e cuidado. Eles Exatamente. são os responsáveis legais, né? Exatamente. Porque se a gente for parar pra pensar exatamente nessa cláusula do menor de 18 anos, que é proibida a entrada, vamos colocar assim, né? Acaba sendo um super problema. Uma infração. Há uma infração onde não houve fazendo. a tutela e o cuidado adequado no dever de cuidar, né? Então é uma infração, sim. Por exemplo, se uma criança entrasse na balada, né? Fica mais concreto o exemplo. Agora, né? O pai não viu a criança entrar na balada. O pai não viu a criança entrar. Infelizmente, é um dever do pai e, portanto, a responsabilização civil e legal vai ser também do pai, da mãe, do tutor, enfim. Nossa, tanta Muita coisa coisa, nesse né? mundo. A gente acha que é novo. Eu tô aqui não só tem, anotando mas tem. a aulinha. Exatamente. A gente acha que, não, o marketing é novo, o influenciador esse um monte de informação tá vindo. Mas não, o direito já tá ali, já tá caminhando junto, né? E o direito da moda tem trabalhado muito essa questão da internet, dos influencers e de tudo que tá envolvendo isso tudo aí. Queria agradecer muito, Alan, Tamires. Pela gente, a gente ficaria aqui conversando. Tem muita coisa para conversar. Exatamente. A gente se despede, então, de mais um Rock Coffee.